Hoje nós vamos falar de um tema bastante sombrio e perturbador, e eu diria totalmente desumano também. Se você reclama em viver nesse século e que preferia ter vivido no século passado, provavelmente você mudará de ideia depois desse vídeo. O meu nome é Ed e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 10 métodos de tortura mais severas da Idade Média. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo nesse canal que é muito importante pra mim. E é isso, bora pra esse vídeo. Primeiro, o empalamento. O empalamento era a tortura preferida de Vlad, o homem que inspirou Drácula. O empalamento era um método de tortura extremamente cruel e desumano. Consistia em inserir uma estaca extremamente pontuda e enorme no corpo do ser humano. Geralmente era inserida pelo pela ou até mesmo pelo umbigo, até que todas as fossem. Havia a possibilidade também dessa estaca gigante sair pela boca. O empalamento não apenas causava um sofrimento físico insuportável, mas também com o objetivo de causar terror nas pessoas. Muitas das vezes as vítimas eram empaladas em locais públicos, como um espetáculo macabro para intimidar as pessoas. Muitas das vezes a pessoa empalada e ainda viva se agonizando em dor eram penduradas em carroças ou cavalos e arrastadas pelas ruas, que poderia durar até 3 dias, ou seja, até o óbito da vítima. Felizmente, o empalamento foi abolido ao longo dos séculos, por ferir gravemente os direitos humanos e a dignidade das pessoas. Segundo, a roda do despedaçamento. A roda do despedaçamento era uma das mais cruéis formas de tortura na época. Esse método de execução era reservado para os piores criminosos, como serial killers. Na Alemanha, o método de era extremamente comum e foi usado até o fim do século XVIII, não só pela Alemanha, mas também por vários países da Europa. A roda do despedaçamento tinha o objetivo de causar dor extrema e quebrar os das pessoas lentamente. Existia duas formas de executar a roda do despedaçamento. A primeira era jogar a roda sobre o corpo da vítima para quebrar os seus ossos. E o segundo, a vítima era amarrada na roda e seus ossos eram por uma barra de ferro, enquanto a roda girasse lentamente o seu corpo. Muitas vezes esse método era exposto em locais públicos e podia levar horas ou até mesmo dias para a vítima vir a óbito. Muitas vezes as pessoas desmaiavam e tiveram que ser acordadas para continuar o processo. Terceiro, a fogueira. A fogueira foi o método de tortura mais usado na Idade Média. Nesse tipo de tortura, a pessoa era amarrada em um poste e queimada viva. E era aplicado geralmente em pessoas consideradas hereges, bruxas ou até mesmo traidores. Além do sofrimento físico insuportável causado pelas queimaduras, a tortura da fogueira tinha um forte impacto psicológico, tanto na vítima quanto nas pessoas que assistiam. A fogueira era usada como um espetáculo de horror público, com o objetivo de assustar a população. Quarto, a tortura da serpente. A tortura da serpente não era em si um objeto de tortura. A tortura da serpente era um método de extrair informações ou punir os acusados. Nesse método, a vítima era amarrada no chão, enquanto as cobras venenosas ficavam sobre os corpos delas. Conforme a serpente se mexia, causava sofrimento e dor. E quando elas mordiam, eram pior ainda, causavam sofrimento eterno para as vítimas. E muitas das vezes, os torturadores usavam fogo ou outras técnicas para intensificar a tortura. Quinto, a Dama de Ferro. A Dama de Ferro era um objeto extremamente brutal, cruel e totalmente assustador. Trata-se de uma escultura de ferro e madeira parecida com um caixão, só que em formato de mulher. Tinha o tamanho de mais de 2 metros, o que era perfeito para caber um ser humano. A área interior da Dama de Ferro era cheia de pregos enferrujados e pontudos. E a vítima tinha que entrar dentro da Dama de Ferro e as portas eram fechadas lentamente. Vocês já sabem qual era o objetivo, não é mesmo? Para justamente os pregos perfurarem as vítimas e elas sentirem muita dor. E muitas das vezes isso poderia durar até 3 dias até que a vítima viesse a falecer. E os torturadores não paravam, eles abriam e fechavam lentamente até que a vítima viesse de fato a falecer. Esse método era utilizado para punir traidores, inimigos do Estado ou até mesmo hereges. Para quem não sabe o que são hereges, na época eram bruxas e vampiros ao mesmo tempo. Sexto, o touro de bronze. Esse é um dos piores métodos de tortura da Idade Média. É um dos piores. O touro de bronze é visto como um dos métodos de tortura mais cruel da história da Idade Média. E realmente é.
O touro de bronze era uma escultura oca feita de bronze. A vítima era colocada dentro do touro, depois fechada a tampa, e depois eles colocavam fogo na barriga do touro. Conforme o metal se aquecia, a vítima começava a gritar dentro do touro desesperadamente. Os sons emitidos pelo grito da vítima saíam pela boca do touro, criando um som que se assemelhava ao som de um touro de verdade. E a vítima era viva em agonia. 7. A cadeira de Judas. Esse é o berço ou a cadeira de Judas. As vítimas eram amarradas por cordas e eram obrigadas a sentarem nesse banco que tinha um formato de pirâmide. Ah, e detalhe, elas eram obrigadas a sentarem. E com o tempo da pessoa sentada ali naquele banco de madeira em formato de pirâmide, a pessoa ia se lentamente. Era como se fosse um empalamento, só que bem mais lento. Esse método era utilizado para obter informações ou até mesmo como punição. E é considerado um dos métodos de tortura mais cruéis da época. 8. A tortura da serra. A tortura da serra era um método para causar grande sofrimento na vítima. A pessoa era amarrada de cabeça para baixo e aos poucos uma serra afiada cortava o seu lentamente, causando uma dor extrema e prolongada. Essa tortura era usada para intimidar ou punir a vítima, deixando marcas físicas e psicológicas até mesmo para quem assiste. Penúltimo, tortura da crucificação. Eu acho que todo mundo sabe dessa tortura. A tortura da crucificação era um método bastante utilizado e muito doloroso. Esse método foi usado, infelizmente, em Jesus Cristo. Trata-se de uma cruz de mais de 2 metros. A vítima era presa nessa cruz com pregos em todas as partes do seu corpo e com arames também. E além disso, a vítima era apredejada pela população maldosa. Esse método era usado como forma de punição e humilhação extrema. E a pessoa era deixada ali para morrer. 10. A cadeira de ferro. A cadeira de ferro era um instrumento de tortura usado nos tempos antigos, para punir e infernizar os prisioneiros. Trata-se de uma cadeira com assento feito de ferro quente e cheio de pregos. Cheio não, lotado de pregos. Além de queimaduras, as vítimas eram em vários lugares do corpo. O objetivo era fazer a vítima sentir e forçar confissões ou informações dos prisioneiros. A sensação de estar naquela cadeira era insuportável, o que fazia com que a vítima desejasse uma morte mais rápida, o que nunca acontecia. Bom, essa foi a lista de hoje das coisas mais perturbadoras que existiram no mundo, na face da Terra. Se vocês quiserem parte 2, é só comentar bastante aqui que eu vou trazer uma parte 2 para vocês. E é isso, até o próximo vídeo e tchau pra vocês.